Vou mostrar pra você a quantidade de barco parado aqui, ó. Ontem tava tudo funcionando aqui, gente. O pessoal entrando correndo com os barcos pra salvar. Cara, tá tudo parado os barcos aqui porque o exército tá ali fazendo uma triagem para os barcos entrarem. Gente, isso aqui é o fim da várzea, cara. Poder público, ó, tá aqui, olha aqui. Tá aqui os barcos tudo parado, o pessoal querendo entrar não pode entrar porque tem que fazer um... Só falta eles pedir carteira aqui, né, cara? Olha a quantidade de barco parado aqui, gente. Gente lá morrendo lá dentro e o exército ali levantando corda e proibindo as pessoas de entrar, gente. Isso é o fim, não tem ninguém da prefeitura, defesa civil, não tem ninguém. Tá aqui o povo querendo entrar aqui, cara, olha aqui. Olha aqui, gente, a quantidade de barco parado aqui, gente. Vou mostrar pra você. Eu vou comparar aqui, tá? Dois tipos de forças armadas, tá? Dois tipos de forças armadas. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando foram retirar os soldados ingleses, e inclusive tinha franceses no meio, tinha até americano no meio, que estavam cercados ali no norte da França. Em Dunkirk. Em Dunkirk. Houve a famosa retirada de Dunkerque, que a gente pode falar aqui, né, em português. E como é que funcionou? Como é que eles iam ter contingente de barcos para conseguir retirar as pessoas? Não sei se foi a Marinha Britânica, acho que foi a Marinha Britânica, mas o que eles desenharam foi: nós vamos retirar as pessoas com barcos de pesca. E eles convocaram todo mundo que tinha um barco, e essas pessoas foram até lá, e barcos civis foram utilizados para resgatar os soldados que estavam cercados ali. E esses soldados foram para a ilha da Inglaterra, e de lá foi preparada a famosa invasão da Normandia, que, né, foi a ponta de ataque ocidental para cercar a Alemanha, tá? Por que eu digo isso? Comportamento do exército brasileiro burocrático. As pessoas estão se disponibilizando a fazer isso. Ah, mas não é o meio mais... Meu velho, é uma situação excepcional. Situações excepcionais demandam medidas excepcionais. Não existe mais cidade. A cidade é uma lagoa. Se você quer salvar algo, vá. Não. Eles têm um grande plano. Porque assim, se houvesse um grande plano, né, que o exército não tá cuidando aqui, todos os relatos não dão conta disso. Todos os relatos são sobre inoperância. Então, óbvio que é uma situação ridícula. Óbvio que vamos dizer, o inferno burocrático brasileiro. Óbvio que não é uma situação que a gente... né? Ai, cara. Alguém tem uma boa argumentação pra falar assim, é certo o que o exército tá fazendo? Eu vi um cara mandou até pro Arthur, vocês estão falando besteira, porque o motor de um jet ski pode se enroscar com não sei o que, É uma situação desesperada. É uma situação, assim, de desespero. E não eu tô falando só em Porto Alegre, é em Canoas, é em várias cidades. Eu não consigo conceber como aceitável algo assim. Mas estou aberto a ser convencido do contrário. Tá? O exército deu alguma declaração sobre isso? Houve algum tipo de argumentação? Cara, não que eu tenha visto. De verdade, não que eu tenha visto. Eu fiquei o domingo todo vendo esse tipo de coisa. Deixa eu ver. Deve ter sido a Marinha? Não sei. Capitania dos Portos? Não vi. Não houve... Não, procurei. Eu vou tentar ligar no Klaus, tá? Para o Klaus explicar isso pra gente, que o Klaus tá lá. Será que ele vai atender? Não sei, vamos ver, cara. Nem sei se tem sinal lá. Oi, Ana. Fala, Klaus, beleza? Indo, diga. E aí, cara, eu tô ao vivo aqui na live, me dê relatos. Eu primeiro queria tirar uma dúvida com você, cara. Você tá bem? Como é que tá a tua família? Graças a Deus, a minha família tá bem, a minha mãe tá bem, minha irmã também tá bem, minha tia, estão todas ajudando, fazendo kit de higiene, seja pra mulher, marmita e tudo mais. Meu irmão, por que pareça, uma semana atrás foi pra Austrália, então tá bem também.
Até vou relatar uma questão pessoal. Meu tio também está bem. Meu tio estava internado num CAPS. A gente internou ele por alcoolismo. Ele é internado num CAPS numa região que está toda cheia da água, sabe? Ele saiu, acho que uma semana antes de interditar. A previsão que a gente tem aqui em Porto Alegre, para quem está ouvindo, já está ouvindo, tá todo mundo ouvindo na live? Sim, né? sim. Tá. A previsão que a gente tem aqui em Porto Alegre da água baixada do Guaíba é de talvez assim 30 dias. 30 dias? Depende. Porque a enchente de 41, que é histórica, era o recorde, ela levou 32 dias. Só que, por exemplo, agora, a região do Menino Deus, que é onde fica o Beira-Rio, estádio do Inter, mais ou menos ali, já inundou. A gente tá tendo que focar agora para retirar todas as pessoas dali da região. Então tá bem complicado. O Humaitá, que é a região da Arena do Grêmio, tá interditado. A situação, assim, para quem tá ouvindo, ela é muito delicada porque, primeiro, no Humaitá a gente tá com a dificuldade de ter barcos, jet skis na água para retirar as pessoas. Tá tendo tiroteio, já teve tiroteio no Humaitá, seja de noite ou dia. Tá? Canoas, que é a cidade ao lado, tem pelo menos mais de 150 mil pessoas, tá? Desalojadas, muita gente morta, tá? Chegaram a andar de barco por lá, tinha corpo boiando, corpo de criança boiando. Teve troca de tiro dentro do hospital da UBRA, que é uma das faculdades, a Universidade Luterana aqui do estado. Então, tá muito delicado. Tem muita coisa que o pessoal não tá sabendo, não tá vendo, tá tendo muita discussão. Inclusive os presídios, Charqueadas, Cachoeirinha também. Os presos, até onde eu sei, fugiram, né? Então, a gente tá vivendo literalmente um The Walking Dead aqui. É um pretexto de guerra civil, num estado que, historicamente, sempre lutou por guerra. Por separar, agora a gente tá nessa situação. Mas, graças a Deus, graças ao Estado, não graças ao poder público, o povo tá se unindo, sabe? Tá pegando, tá vestindo a camiseta, tá encarando a situação do jeito que tá, sabe? E tá se ajudando. Porque se não fosse o povo do Rio Grande do Sul, se não fosse o povo do Brasil inteiro ajudando, mandando pix, mandando doação, mandando barco, a gente estaria numa situação muito pior, sabe? Porque tá muito complicado. E o problema é que a gente não tem um grau até de orientação política, em questão de liderança e organização, sabe? O exército tá complicado, falta batalhão, falta equipamento, sabe? Polícia também. Eu não consigo nem dizer o que eu sinto, porque eu não consigo nem sentir algo, porque é tudo muito novo, sabe? Não consigo raciocinar. E tá complicado, sabe? O exército, qual a função do exército? Que ele vem exercendo algo? Assim, porque eu sei que o contingente do exército no Rio Grande do Sul é um dos maiores do Brasil, se não o maior. Né? Sim. E aí? Eu vou te dizer assim, ó, pelo que eu falei, o contingente que eles queriam buscar era do Brasil inteiro para vir para cá. Eu não sei te informar, tá, se isso foi atendido, mas o que está acontecendo? Eu já vi relatos tanto no interior que o exército está despreparado em algumas circunstâncias para conseguir chegar no pessoal. É lógico que são exceções, mas isso acaba causando intriga, principalmente aqui. Eu já vi caso, até o próprio Net pôs isso de negócio do jet ski, estavam retirando jet ski e tudo mais. Eu não sei até que ponto isso é verdade ou não, porque tá tendo muita informação trocada, sabe? Mas eu digo assim de antemão, tá bem complicado, né? Eu tô aqui na zona, no São Geraldo, aqui no 4º distrito, perto da Cristóvão Colombo. A gente tá esperando tá chegando uma retroescavadeira aqui no posto. A gente tá tentando barco também, a gente vai tentar comprar um barco para entrar na água, para tentar ajudar o pessoal, porque tem muita gente que tá achando que uma semana vai baixar a água, mas não vai. Eu já recebi relato hoje de moça grávida, de gravidez de risco no Humaitá, já recebi de senhor de idade, sabe? Tô tendo muita demanda para tentar chegar, mas tem regiões que eu não consigo porque eu não tenho contato, não tenho gente. Então tá bem complicado. Você falou, assim, você sabe o número de desaparecidos? O pessoal vem comentando aí na região metropolitana? Eu vi hoje, meio-dia, teve uma live da Assembleia Legislativa aqui com todos os deputados federais e estaduais. Se eu não me engano, desaparecidos, eu acho que já tinha passado na casa dos 110, mais ou menos. Mas eu tenho certeza que esse número é mínimo, com certeza já passou disso. Tá? E isso foi o que divulgaram na live. Tá. Informação do governo. Então, eu acho que já passou disso, certamente. Agora, pelo menos as chuvas pararam. Sim. Alô? Oi, tô ouvindo. A chuva pelo menos parou. Assim, Sim, a chuva parou. Graças a Deus abriu um sol, o céu tá limpo e tudo mais. Só que qual é o grande problema, tá? Isso que todo mundo tem que entender. O
por que o Guaíba, por exemplo, está na situação que está e o Rio Grande do Sul todo? A gente tem uma questão geográfica do Rio Grande do Sul que todos os rios, boa parte dos rios, desembocam na Lagoa dos Patos. E o Rio Guaíba acaba sendo o destino final, seja do Vale do Caí, do Taquari e tudo mais. Então, toda a água que choveu no interior, na região de Lajeado, Mussum, várias cidades lá foram arrasadas, tá? Tudo isso desceu e aí desembocou aqui. Tanto que de ontem para hoje, a medição de altura do Guaíba diminuiu 2, 3 centímetros. Ou seja, sendo que já está em 5 metros e 27 centímetros. O que é um recorde, porque o recorde anterior era de 4,70 metros, se eu não me engano, é de 40. Uhum. O muro, graças a Deus, até agora da Mauá ainda está segurando, mas no limite. Está bem complicado. Bem complicado mesmo. Mas em tese, então, a tendência agora é de diminuição da altura do Guaíba. Do rio. Mas a velocidade Sim. baixa de queda, né? Porque o que você está descrevendo é Isso, ficar semanas ou até um exatamente. mês com a cidade, vamos dizer, inoperante. Exato. Cara, isso é um desastre. Isso acho que é o maior desastre ambiental da história do Brasil. Com certeza. E assim, é difícil dizer números, mortes e tudo mais agora, porque a gente não sabe as consequências, a gente não sabe qual vai ser o pós. A gente vai ter que pensar em reestruturar todo o estado, repensar, desde plano diretor de Porto Alegre, plano diretor de todas as cidades. Canoas, cara, assim, eu vou te dizer, Canoas ali, a região do bairro Matias Velho, Niterói, ali, toda aquela região, assim, foi totalmente afetada, sabe? Cara, tem coisas que eu não vi ainda para dizer que é realidade, mas eu tenho certeza que tá acontecendo porque tem muita gente desesperada, sabe? Ninguém esperava por isso, sabe? Mas aí eu vou até dizer um ponto, tá? Não é... A gente já teve no ano passado, em setembro, e eu digo isso porque eu fui ao Vale do Taquari, eu fui tanto a Roca Salles quanto Estrela, Encantado, que foram cidades que foram extremamente afetadas, teve destruição, teve muita morte. Novembro a gente teve novamente a mesma situação naquela região, e desde lá parece que faltou do poder público um grau de prevenção, instrução e principalmente investimento em infraestrutura, sabe? Porque é um absurdo, eu vou te dizer assim, muita gente questionando até a questão da defesa civil, de doar pro Pix e tudo mais, porque a quantidade que a gente paga de imposto aqui, né, seja para sustentar via Pacto Federativo o resto do Brasil ou mesmo o Estado, é um absurdo, e ainda tem que ficar doando para não ter essa entrega ao longo do ano, né? O gaúcho paga muito imposto, paga imposto em tudo, em gasolina, arroz e tudo mais, até no chimarrão. E aí, quando a gente tem uma situação como essa, o poder público não está presente do jeito que deveria, não consegue prevenir, não consegue informar de maneira realmente qualificada e salvar vidas, que é o que mais importa. Nesse momento é o que mais importa. E eu digo assim, Renan, sábado eu andei de retroescavadeira aqui na região. Eu tive pelo menos umas 2 situações de falar com as pessoas assim, cara, assim, tu não tem como tu ir pra água, sabe? Não tem, porque... as pessoas queriam voltar nas casas para buscar animal de estimação, remédio da mãe, remédio de parente. Eu dizia, não tem como voltar, se voltar no escuro ainda, tu morre, não tem o que fazer, sabe? A gente tá literalmente, a gente tá vivendo parte da cidade, tá? Não é toda a cidade que tá assim, graças a Deus. Eu moro numa região na Zona Sul que, graças a Deus, tá tudo bem na região que eu moro, né? Já o extremo sul da cidade já tá sendo afetado também, porque também chegou água. Mas eu digo assim, a gente tá vivendo um estado de natureza nível Hobbes Rousseau, porque tá complicado. E o Estado, infelizmente, não consegue segurar a população gaúcha. E sobre esses assaltos que estão rolando, é real? Onda de assalto mesmo? Você descreveu uns tiroteios, mas real. Porque aí tem muita quadrilha, né, cara? Aí a região de Porto Alegre, acho que tem mais facção. É o número de facções. E elas estão ali se matando. Alô? Oi? E eles estão assaltando os moradores, basicamente isso. Isso. Na região de Canoas ali, que é uma região que também tem controle por tráfico forte, eles estavam matando o pessoal em cima de jet ski, de barco, né, pra pegar, né, aí ou pra roubar e vender depois, ou mesmo pra roubar no meio e vender no meio do caos, ou até pra fazer os resgates deles, eu acho, né. A informação também que eu tive é que no hospital, dentro de um hospital, tá,
teve troca de tiro entre facção, porque, se eu não me engano, chegou a filha de um dos traficantes ou algo assim, sabe? E imagina, no meio de um hospital com um monte de vida tendo que ser atendida, os caras trocando tiro. Então, é bem complicado, sabe? E a informação que eu tenho é de uma pessoa que trabalha lá. Então, não indica-se nenhum tipo de relato sem base. Cara, que bizarro. Complicado. Que bizarro, que situação horrível. E o Leite, como é que tá se comportando? Como é que tá o prefeito de Porto Alegre, o prefeito de Canoas, poder público? Você acha que tá tendo coordenação, tá tendo descoordenação? Eu vi o Felipe Hermes estava comentando, né? É 3,5 bilhões o orçamento... Não, 3,5 trilhões o orçamento da União. Não há um plano de ação num desastre desse. Mas tô falando um plano mínimo, uma lista de procedimentos. Diz que tá tudo, pelos relatos que eu tô vendo pelo menos, tudo feito no improviso, faz um negócio, depois desiste, faz outro. Como é que você tá vendo? Sim. Eu escutei agora mesmo na Gaúcha que o Planalto indicou que talvez mande uma medida provisória, mas vai tentar passar algo a nível federal sem ter votação na Câmara, para agilizar o processo. A própria discussão, eu acompanhei na Assembleia hoje a discussão do Paulo Pimenta no meio-dia, que é o ministro da SECOM, do governo Lula, ele falando que eles querem agilizar o máximo possível para envio de dinheiro sem ter toda a burocracia. Só que, ao mesmo tempo, eu ouvi da oposição ao governo, né, críticas a ponto de que não adianta pegar e querer mandar dinheiro sem destinar para os prefeitos, porque tem que destinar a nível regional, né, prefeito de Lajeado, prefeito de Canoas, das regiões que foram afetadas, para que eles tenham orçamento em mãos e possam comprar equipamentos e infraestrutura para atender as pessoas. Senão o dinheiro vem, fica aí no ar ou fica na mão do governo estadual e muitas vezes não é repassado, que é a grande questão. Muita gente não está doando pro Pix do governo porque não sabe se esse dinheiro vai chegar em... É lógico, às vezes o cara quer ajudar a situação específica dele, né? Exatamente. Eu mesmo recebi mensagem desde parentes meus que moram fora do estado, né, pedindo ajuda para conhecidos de cidades aqui próximas. Eldorado, que é uma cidade próxima aqui, a região das Ilhas de Porto Alegre, que a região das Ilhas, por exemplo, já está, de certo modo, acostumada nesse tipo de circunstância, porque é literalmente uma ilha. Não tem barragem, não tem... O pessoal até não deveria morar lá, mas está morando há muito tempo e não... Aonde, você disse? Não sai de lá. Oi? Onde? Você falou que é uma ilha? Nas Ilhas de Porto Alegre, isso. A Ilha da Pintada, a Ilha das Flores, é uma região um pouco afastada que a gente passa o Guaíba de ponte e chega ali, tinham pelo menos mais de 10 mil pessoas morando ali, tentando evacuar pelo Guaíba de jet ski, de lancha. E Eldorado também, que é outra cidade mais próxima ali, também tá complicado. Eu mesmo, vou te dizer, eu tô até restrito de contato de pessoas para conseguir auxiliar. Tô tendo demanda em vários pontos da cidade para ajudar, eu não consigo, porque ou eu não conheço, ou quem eu conheço não consegue me responder porque tá no meio da água. E só para responder a questão do Leite, do Sebastião Melo, que é o prefeito aqui de Porto Alegre, eu acredito que a comunicação em alguns pontos está sendo direta. A Prefeitura de Porto Alegre, eu acho que está indicando algumas questões de maneira mais objetiva. Acho que tiveram alguns erros estratégicos. Por exemplo, do lado do Beira-Rio, o estádio do Inter, eles tinham alocado o pessoal no Gigantinho, que é um complexo ali para shows e tudo mais. Eles tiveram que evacuar esse pessoal porque a água chegou ali. Então, foi um erro estratégico absurdo de botar muita gente ali tendo que evacuar correndo porque a água chegou e é do lado do rio. Mas, em contrapartida, a Prefeitura está tentando sempre informar a questão da altura do Guaíba, né, quais as regiões para sair. Né, o prefeito está tentando, inclusive já pediu para que todo mundo que esteja em Porto Alegre e tenha condições de sair de Porto Alegre para ir para o litoral, porque a gente está com a água sendo racionada e com iminência de ter lockdown aqui em Porto Alegre, que saia. Quem estiver ouvindo a live, por exemplo, estiver em Porto Alegre, tiver parente aqui e a pessoa puder sair da capital gaúcha para ir para o litoral, para ir para Santa Catarina ou alguma outra região mais segura, é melhor. Porque a gente tá com restritivo. Gasolina, por exemplo, já está acabando nos postos. A luz tem pontos da cidade que está faltando. E tem uns que nem tem, sabe? E o que mais? Água, por exemplo, a gente só tem nas doações. Tu vai em supermercado, tu vai numa lancheria ou algo assim, não tem água, sabe? Então, claro que vai chegar muita coisa, mas até chegar leva um tempo e aí estruturar tudo isso é complicado. E a prioridade em si agora, né, é resgatar as pessoas. E a questão do eu acho que tem
do governo, acho que, e aí entra também desde a pauta do legislativo ao executivo, porque faltou do executivo buscar, do legislativo fiscalizar, né, questão de obras, de cobrar do executivo para dar prioridade ao Vale Taquari, por exemplo, que foi muito atingido, né, o Sebastião Vale Caí também, a própria região como um todo, né, e aí o executivo, a coisa já veio desde o ano passado, pelo jeito não foi nada feito para prevenir as pessoas, e aí mais uma vez a gente se encontra numa situação que a gente nunca tinha visto antes na história, e agora, sendo bem sincero, Renan, a gente tá apagando incêndio, né? Desde o prefeito até o governador, qualquer pessoa que tá aqui tá apagando incêndio. A gente tá tentando da melhor maneira possível resolver a situação, mas é algo complicado. Obrigado, Klaus. A gente vai ver aqui como ajudar, mas toda ajuda que a gente tá fazendo, todo mundo tá fazendo, ela é pouca dado o tamanho e a extensão do problema, né? Todo mundo, assim, logicamente que é importante que todo mundo ajude, mas a gente tá falando aqui de algo cuja proporção as pessoas ainda não entenderam. Eu comecei só a entender isso no fim de semana, tá? Quando começam a vir as imagens aéreas e o tamanho, assim, a extensão, ela é colossal. Teve uma vez em New Orleans, lá nos Estados Unidos, teve algo desse tipo. O furacão Katrina. Foi, do furacão Katrina, e aí teve disso. Inundação e tal. O pessoal tá comparando a isso, assim, e é uma cidade que não é pequena, Porto Alegre é uma cidade grande, e a gente tá falando assim, como a falta de infraestrutura no Brasil, basta vir um desastre que ela mostra pra gente a extensão de todos os demais problemas. E o Brasil vive deitado em berço esplêndido, porque, né, enfim, é um país que não tem desastres naturais, os nossos desastres são em geral humanos, né, um desastre civilizacional nosso, e aí basta pintar um desastre pra gente ver todos os problemas, né, facções se matando pessoas, burocracia inoperante, dinheiro mal gasto, né, e ninguém refletindo assim, o dinheiro que é mal gasto para manter uma estrutura parasitária nos estados, e aí nenhuma preparação para um evento desse. Não é nenhuma grande preparação. Assim, eventos como esse, eles infelizmente não tem como prever. Vai acontecer tal dia um desastre natural. É um evento, vamos dizer, cisne negro, dá para chamar, né? Mas não dá para prever, mas dá para ter, assim, planos de ação ou básico de um plano de enfrentamento. Os relatos, o seu se soma a isso, são de que não há, vamos dizer, preparação para nada. É apenas, vamos dizer, a gente empurrando nossos problemas com a barriga. Klaus, parabéns pela tua luta. Espero que tua família e amigos estejam bem. Continua aí. A gente tá vendo maneiras de ajudar. A gente tá fazendo agora uma campanha de levantar Pix, mandar grama, mandar caminhão. O Arthur já disponibilizou o caminhão da empresa do pai dele para mandar para lá e tal. E vamos ver tudo que a gente puder ajudar. A gente tá ajudando aqui da nossa parte. E precisar, me liga, tamo aqui. Valeu, meu velho. Manda um recado aí. Perfeito. Pessoal, primeiro... quero pedir a todo mundo que estiver assistindo a live poder olhar com atenção o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Orar a Deus nesse momento também, porque tem coisas assim que a gente... Eu não sei, eu não sei o que esperar do dia de amanhã, porque eu estou vivendo muito agora, sabe? Mas... principalmente quem puder auxiliar, e aí eu boto meu Instagram, ClausMBL, puder me chamar, tiver algum contato na região ou qualquer local para destinar barcos, principalmente, né, jet ski, qualquer coisa desse gênero é o que a gente mais precisa. Porque, como eu comentei antes, abrigo, roupa, alimento, colchão, isso, graças a Deus, a gente está tendo muita gente oferecendo. Tem vários pontos na cidade que, inclusive estão até vazios. Mas o que a gente precisa agora é tirar essa gente de casa, porque tem gente que é muito teimosa e não quer sair. Então, peço atenção, quem puder realmente orar por nós, porque o Rio Grande do Sul, os gaúchos, o povo gaúcho, graças a Deus está unido, mas ele precisa do Brasil nesse momento, como nunca antes na história. Obrigado, Renan, e gratidão aí pela ligação, tá? Valeu, meu velho. Boa tarde pra vocês. Um abraço. Qualquer coisa fica à disposição aí. Abração. Fechado. Tchau. Abração. Sim, tá sendo forte o Klaus, viu? Não, cara, quem tá acompanhando o Insta dele tá vendo as coisas, né? Participando de resgate, mostrando tudo. Não tem muito mais o que fazer além disso. Sim, não tem. O que a gente pode fazer? A gente pode mandar doação, a gente pode fazer campanhas e tal, de levantar alimentos, mandar as coisas pra lá. Não tem muito mais que pode ser feito. Agora, eu realmente, assim, a gente, se quiser, pode até reagir. O Eduardo Leite deu uma entrevista falando em plano Marshall pro Rio Grande do Sul. Assim, a gente tá falando de um estado que vai precisar ser reconstruído praticamente quase do zero, né? Porque o que a gente tá vendo é destruição em massa de infraestrutura, estradas, ponte caindo, cidades todas alagadas. O estado vai precisar ser reconstruído de alguma forma. Como é que vai ser isso?
Belíssima pergunta, né? Fazer um plano Marshall tocado pelo governo brasileiro então. é no mínimo engraçado, né? Obviamente é trágico, porque imaginar que esses recursos vão ser bem direcionados ou que o poder público vai conseguir fazer isso, dada a legislação atual, é no mínimo cômico, né? Vamos lembrar que houve uma discussão sobre licenciamento ambiental, tá? Que foi tocada pelo Kim lá na legislatura anterior, e grande parte, né, por exemplo, a parceira político-ideológica do Eduardo Leite, que é a Tabata Amaral, ela era contra o licenciamento ambiental. Eu pergunto pro Eduardo Leite se ele vai ouvir pessoas como Tabata, né? E aí a gente tem que ter vamos dizer, algo que altere nossa legislação para licenciamento ambiental, para você ter obras que, né, rodem em período recorde aqui para devolver infraestrutura no Rio Grande do Sul. Mas assim, o problema de infraestrutura do Rio Grande do Sul é o problema do Brasil. Esse problema deu lá, mas pode ser que dê outro em Santa Catarina, que vira e mexe tem problemas dessa ordem, tá? Podemos ter algum problema aqui em São Paulo. A gente tem vários deslizamentos em São Paulo. No litoral de São Paulo, ano passado, teve um desastre gigante relacionado a deslizamentos. A real, assim, cara... Recife também é uma cidade... Verdade. Recife. Ah, mas tem as escadarias agora do João Campos. As pessoas vão poder fugir do deslizamento correndo na escada. Uma novidade aí do século XXI que ele está lançando. O fato é, nós temos uma infraestrutura muito precária, tá? Uma das coisas que dá um tom da gente ter uma infraestrutura muito precária é que o Estado não tem capacidade de investimento. E o que é capacidade de investimento? Pessoal, no orçamento nosso, tá? O percentual de dinheiro livre, não discricionário, ou seja, que o Estado pode escolher o que fazer com ele e que não esteja vinculado a determinadas contas, por exemplo, a educação, segurança, funcionalismo, aposentadorias, é muito pequeno. Isso significa que o Estado tem baixa ou nenhuma, pouca ou nenhuma capacidade de investimento. Isso se reflete, por exemplo, em pouca infraestrutura, porque você demanda capacidade de investimento para que você possa ter grandes obras de infraestrutura. O Brasil não tem infraestrutura. Nossa infraestrutura ela é decrescente, porque você não consegue... pontes, estradas, portos, tudo isso envelhece, tudo isso deprecia, certo? E também é alvo de, vamos dizer, intempéries, né, como essas. Então, quando você não tem capacidade de investimento para você renovar e aumentar a sua infraestrutura instalada, você piora, e a gente está piorando, e não é de hoje. Isso reflete em custos caros, em, vamos dizer, logística cara, tudo. Você não consegue melhorar como estrutura. Então, naturalmente, o que a gente está tendo agora vamos dizer, o agravamento desse problema num estado cuja infraestrutura já é muito velha. O Rio Grande do Sul tomou decisões muito ruins ao longo das últimas décadas, tá? O Rio Grande do Sul quis se comportar como a Argentina, muito parecida a política lá com a política argentina, muito parecida às vezes até o comportamento deles com os dos argentinos. E lá o PT teve uma quase hegemonia, especialmente na região de Porto Alegre, tá? Então encheram de direitos, encheram de funcionário público, encheram de tudo, e a cidade em si se tornou quase insustentável, tá? O Estado também é um Estado que quebrou. O Eduardo Leite foi colocado lá como governador porque o Estado quebrou, ele foi lá para reformar as contas do Estado. Tá? E a infra de Porto Alegre região e do estado é muito precária, tá? Eu rodei de Passo Fundo até Porto Alegre de carro ano passado e é uma infra, pô galera, vamos colocar aqui, é uma infra precaríssima e não é um estado exatamente pobre. Há uma questão que o Klaus levantou de pacto federativo, tá? O Rio Grande do Sul é um estado cuja parte importante dos seus recursos vão para a União e não voltam, né, como deveria. Então, a questão é, nós vamos atacar esses problemas? Não vamos. O Rio Grande do Sul, ele vê em si, ele tem ali instalado parte desses problemas, né? Grande parte dos nossos generais estão lá. Grande parte dos mamadores estão lá. Então o Rio Grande do Sul sofre isso. E as pessoas que trabalham e produzem vivem os efeitos deletérios de uma massa parasitária que tem aqui. Agora, como a gente vai encarar? O Brasil vai encarar esses problemas? Não. O Brasil nunca encara os problemas. Quando você percebe que facções criminosas estão assaltando as pessoas, estão indo buscar as coisas ou parentes nas casas delas, e nenhuma medida de guerra foi feita com relação a isso, o que tinha que ter é o seguinte, ó, passar um aviso, só, apareceu alguém, tentou um assalto, é tiro, morreu, acabou. É ferro. Não existe diálogo com um sujeito que está assaltando alguém no meio de um desastre. Esse sujeito tem que... Não dá nem pra falar, o rigor da lei. Não tem rigor da lei nessas horas. Tem nem delegacia pra prender um cara desse. O cara tem que entender que é o seguinte, ó, lei marcial ali. Acabou.
Ali é pra salvar as pessoas. Mas tudo no Brasil. O lance do Brasil, sim, a Janja adotou um cachorro. A Janja pegou e achou por bem, acho que eu vou adotar um cachorro pra mostrar que eu tô preocupado com os pets ali do Rio Grande do Sul. É isso. É isso, sim. Eu tô sendo muito cuidadoso pra falar desse caso, porque vocês já pararam pra pensar que assim, o Brasil realmente ele tá em berço esplêndido, né? O berço esplêndido é a localização geográfica nossa. Esse tipo de evento não é exatamente comum no Brasil. Aquela coisa, nós não temos terremotos, nós não temos erupções vulcânicas, nós não temos maremotos, né, furacões, a gente está bem instalado. Nós não temos nevascas, a gente nem conta isso. Imagina imagina se um lugar cheio de favelas como o Brasil tivesse uma nevasca. Já parou pra pensar? Nossa. Houve uma vez, né, uma geada, a famosa geada negra do Paraná. Quem é paranaense que tá aqui nos comentários, fale, você já ouviu falar da famosa geada negra que houve no Paraná? Quando foi isso? Foi, se eu não me engano, no começo dos anos 80, acho que final dos anos 70, começo dos anos 80. A geada negra acabou com a produção, não só de café, mas de tudo que tinha no Paraná. Os agricultores foram, quando não morrendo de fome, tá? Eles tiveram que se mudar urgente, correndo para a região metropolitana de Curitiba. Boa parte da população de Curitiba é oriunda da fuga por conta da geada negra, tá? E rolou, foi um negócio horrendo, ó. Maringá, final dos anos 70, aqui, ó, o oeste do Paraná, ali, norte, oeste do Paraná, a galera teve que migrar toda, teve que se mudar, foi um negócio horrendo. Então, são raros os casos que a gente tem de problemas climáticos, mas toda vez que a gente tem algum, o efeito é muito grande, porque nós não estamos prontos para nada. Tá? Isso tem a ver, assim, eu não quero ficar nem politizando, mas o nosso papel nessa live aqui é refletir. Não há muito o que fazer, a gente pode trazer reflexões para vocês e com base nessas reflexões a gente pode pensar em soluções e tal, tá? Eu não vou ficar aqui, eu não vou atacar o Eduardo, eu não vou nem falar do plano Marshall dele. Eu fico até curioso dele já ter um plano, não sei se ele já tem um plano. Não, ele falou que precisa de um. Não, a necessidade de um plano de recuperação tá dada. Sim. Vão fazer, pessoal, vamos entender, não vão fazer. Meus amigos, eu moro em São Paulo. São Paulo está há mais de 20 anos fazendo o Rodoanel. O Rodoanel, galera, a São Paulo não está construindo, tá, uma maravilha da engenharia. Estradas para automóveis, ou seja, lugares de asfalto, em volta, um anel em volta de São Paulo. Mais de 20 anos pra terminar. Eu me pergunto, eu começo a achar estranho as coisas no Brasil, e por favor, eu peço pra galera que tá aqui no chat pra comentar. Quem vai, por exemplo, pro litoral em São Paulo já pegou uma rodovia chamada Imigrantes. Você já foi? Sim. Você já viu a Imigrantes? É uma coisa que em termos de Brasil impressiona. Impressiona. São, vamos dizer, estruturas de rodovia suspensas por muitos quilômetros. Sim, é bonito. Túneis cruzando aquelas montanhas, tem túnel de mais de quilômetro. Aquilo foi tudo feito nos anos 70. Como é que nos anos 70 a gente fez uma obra desta complexidade e hoje a gente não consegue fazer em São Paulo o Rodoanel? São mais de 20 anos para fazer um anel viário. O Rodoanel é o que circunda São Paulo. Circunda São Paulo. Ele não tá pronto, porque eu sei que tem uma parte pronta. Não, tá quase todo pronto. Mas, gente, são mais de 20 anos. Né? Eu lembro que em Recife, eles prometeram uma coisa que ligava a arena... porque a arena de Recife não fica em Recife, né? Fica uma cidade lá perto. Prometeram um trem que ligava a cidade de Recife até a arena. Até hoje não tem. Isso eu já ouvi falar tudo. O caso aqui de São Paulo, que você está morando aqui, você vai poder falar comigo de maneira bem precisa. Você já pegou a Avenida Roberto Marinho, Águas Espraiadas? Sim. Essa avenida tem uma obra, assim, parece um monotrilho. Sim. Aquilo estaria pronto para a Copa de 2014. Ah, é? É. Aquilo foi uma obra financiada para ligar. Ela sairia de uma estrutura viária. Uma estrutura de metrô e tal, que sairia da região do estádio do Morumbi, para ligar ao aeroporto de Congonhas. Então ele vai pela Águas Espraiadas, o objetivo é chegar lá no aeroporto de Congonhas. E depois, supostamente, haveria também uma conexão com a nossa estrutura de metrô lá para o aeroporto de Guarulhos, ok? Porque a ideia é ligar o estádio do Morumbi, que o estádio do Morumbi é participar da Copa. Eles foram lá, a obra não terminou. São 10 anos de atraso da obra. Não é que é 10 anos que a obra começou. São 10 anos de atraso para a inauguração da obra. E não há previsão de entrega da obra. Então,
O ponto do plano Marshall que o Leite está falando, e vai precisar, é que não vai sair. Não vai sair. E na verdade o que o pessoal vai fazer? Vão pegar aquela infraestrutura tosca que tá, vão remendar e vão botar pra andar de um jeito remendado. Por quê? Porque é basicamente isso que a gente faz. A gente fica remendando estruturas, vamos dizer, precárias e fica por isso mesmo. O pessoal falou maldito Itaquerão, mas o Itaquerão não foi isso. O estádio Morumbi seria à época o estádio da Copa. Que deveria ser o Allianz, mas tudo bem. Mas não tinha Allianz naquela época. Mas dava pra ter. Talvez, que desse. O ponto é o seguinte, eles combinaram de fazer no Morumbi, tava empenhado que seria no Morumbi. Sim. E aí uma estrutura viária foi construída pra ligar o Morumbi. Aí eles, não, precisamos dar um estádio pro Corinthians. E aí dão um estádio pro Corinthians. Porque o objetivo do Lula era dar um estádio pro Corinthians usando o pretexto da Copa. Aí deram o estádio pro Corinthians, que é o Itaquerão, e paralelamente constroem a estrutura pro Morumbi. Por quê? Porque essa bagaça, esse país, nada é feito pra ser sério. Então assim, se você resolve a questão de licenciamento ambiental, tá? Se eu não me engano, isso tá pra passar no Senado, porque passou na Câmara. Se passou lá, beleza, a gente resolve um pedaço. Depois tem que ver assim, a gente vai diminuir gastos públicos ou vai mudar a legislação pra gente poder falar em termos bem realistas em ter capacidade de investimento do Estado? Não tem. Pelo contrário, as pessoas elegeram o governo Lula, a premissa geral da eleição do governo Lula é a premissa de que o Estado tem que gastar mais, inclusive com custeio, o que vai fazer com que haja menos espaço para investimento. Ainda que eles falam que eles querem investir mais. Como eles querem investir mais? Aumentando o quê? A arrecadação. Como? Com taxação. Então eles estão querendo taxar mais as pessoas para isso. Não vai dar certo. Porque taxar mais as pessoas tem um efeito que é deprimir a economia. Você reduz, é um desincentivo à economia você ficar taxando as pessoas. Então, naturalmente, a coisa está ajustada. Então não vai dar em nada. Eu não tenho... Como é que eu posso colocar? Eu não tenho nenhuma perspectiva positiva para tratar disso, porque não há nada positivo para tratar. O plano Marshall que ele está falando não vai sair. Obviamente que várias obras vão ser... Vamos escrever aqui, ó, pode anotar o que vai acontecer, que é o básico do Brasil. Vamos fazer várias obras, aí o governo federal vai lançar o Plano Rio Grande, tá? Quem vai anunciar o Plano de Rio Grande vai ser a Maria do Rosário. Ela vai anunciar porque... Não, na verdade vão fazer toda uma cena com... a frente ampla do Plano do Rio Grande, o Eduardo Leite, a Maria do Rosário, o Lula. Sim. E mais algum outro cara aí de centro-direita. Isso. Eles vão fazer o plano. Sim. E aí eles vão inaugurar o plano num evento com o Lula, um plano emergencial de investimentos. Esses investimentos vão demorar a começar a andar. Enquanto isso, vão lá, pega uma estrada, arruma, remenda um negócio aqui, remenda um negócio ali. As pessoas vão voltar a viver ali no remendo, tá? Daqui 5 anos, 1/5 das obras vão ter andado. Tá? Você vai ouvir algumas denúncias sobre superfaturamento e tal. Daqui 15 anos, quase todas as obras devem estar encaminhadas. E nisso, o Rio Grande do Sul vai virar um estado pior do que ele já era. Sim. Ele vai piorar. Sim. É isso. Que é a história de qualquer coisa no Brasil. Tá, vamos falar de um desastre endêmico? Porque isso aqui, vamos dizer, foi um fenômeno, um cisne negro. Agora vamos falar de um desastre endêmico. A seca no interior do Nordeste. Você tem denúncias do Estado brasileiro sobre a seca no interior do Nordeste desde o Brasil Império. E tem. O Dom Pedro II falava disso demais. Viu em loco, falou, nossa, isso aqui é uma chaga, tal. A gente tem, vamos dizer, política de construção de açudes desde o começo do século XX, tá? Aí, vamos fazer a transposição do Rio São Francisco. Quanto tempo demorou? Todo presidente inaugurou a transposição. Não é? Todo presidente fala que inaugurou uma parte da transposição. E aí todo mundo falou que foi inaugurada. Aí você vai, tem trechos inteiros que não existem. Não existem. Em Juazeiro tem vários. O Pedrinho foi lá, ele filma lá, é um V de concreto nascendo mato. Sim. Não, mas porque todo mundo falou que o sertão virou mar. É um problema endêmico de infraestrutura, a gente não consegue terminar. Então, por que vai ser diferente no Rio Grande do Sul? Alguém consegue me dar um bom motivo de ser diferente? Não vejo nenhuma razão para ser diferente. Nenhuma razão. E esse é o motivo pelo qual o Brasil é um país de terceiro mundo. Vamos lá, vamos pegar vários desses elementos. As favelas no Brasil. Ninguém, em sã consciência, vai falar que a existência endêmica de favelas é uma coisa positiva. Tirando o pessoal da Globo, que acha que a favela é um vetor cultural
Você tem que ouvir a arte produzida na favela. Ou seja, olha, vamos continuar mantendo as pessoas numa situação subhumana ali, porque ali é uma cultura muito rica. E eu não vou falar de funk, vou falar, isso é a cultura do carnaval. Eu cartola. Adoro cartola, tá? Pô, não vou falar. Mas assim, cartola é animal. Mas eu quero dizer, você pode ter cartola e as pessoas morando em habitações decentes, tá? Você pode ter grandes músicos. A Bossa Nova não surgiu, por exemplo, lá. Ela surgiu lá na Zona Sul, a Bossa Nova. Sacou? O que eu quero dizer é, ninguém precisa viver numa situação deplorável pra você ter arte boa. Isso se eu for comparar com arte boa produzida em outros lugares em que as pessoas não vivem em situações deploráveis. A justificativa de que a favela é um elemento cultural nosso é uma justificativa de gente canalha, de gente sórdida. A favela é um problema de infraestrutura, um problema habitacional monumental nosso. Milhões e milhões de famílias vivem em favelas no Brasil inteiro, em todos os lugares. São Paulo, cara, a gente fala pouco, a gente fala muito do Rio. São Paulo é um favelão também. A diferença é que a favela, ela não está, vamos dizer, perto do centro. Você tem pequenos focos de favela aqui nas regiões centrais, mas a Borda é um favelão. Salvador é um favelão. Salvador é um favelão com pequenas ilhas de urbanização. De urbanização. É isso. O Rio de Janeiro é uma mistura. É Leblon, aí tem uma favelinha ali. É tudo misturado. Ninguém vai. Você falar que o fato da gente não atacar esse problema é justamente assim, sintomático da gente estar vivendo num país que é maluco. As pessoas não têm noção do que é prioridade. Porque, vamos supor, assim, tem favela em Porto Alegre, tá? Eles chamam de vilas. Canoas é uma cidade que foi industrializada, ela tem favela. Essas pessoas vão sofrer os efeitos, assim, de maneira muito pior. Muito pior. Tá? As pessoas vão sofrer, vamos dizer, o que há de pior nos efeitos disso. Agora, o mundo tá passando por mudanças climáticas. Eu vi a galera colocando aqui, isso é o El Ninho, né? Não sei o quê. Pode ser que seja o El Ninho, Laninha, sei lá, o ninho do não sei o quê. O Harp. Mas, Bahia, vamos combinar que o mundo tá passando por mudanças climáticas muito perigosas. E eventos dessa ordem, o Nassim Taleb chama de evento cisne negro. É um evento que vai acontecer eventualmente. Você não vai ter como prever. Você fala, estou prevendo, daqui 2 meses vai acontecer. Isso é conversa mole. Tá? Há chance de acontecer, você tem que estar prevenido e tal. A tendência é que esses eventos climáticos estranhos comecem a acontecer com mais regularidade. E quem tem menos capacidade de organização vai sofrer mais. Quem tem menos infraestrutura vai sofrer mais. O que eu quero dizer é o seguinte, se tivesse, eu não tenho geografia para isso, não tem rio para isso. Vamos supor que venham chuvas enormes com deslizamentos no Rio de Janeiro. Já pensaram o tamanho da desgraça humana? Nossa. Já pensaram o tamanho da desgraça humana? Nossa. Vamos falar da periferia de São Paulo? Vamos falar do litoral de São Paulo, que já teve isso, tá? Sim, o litoral. O litoral, se eu não me engano, todo ano tem. É comum ter algum. Porque chove muito aqui no início do ano, né? Sim. Sim. E nunca foi resolvido. Não. Fica por isso mesmo. Não fica e não vai resolver. A questão é, nós permitimos a favelização, nós aceitamos a favelização, nós não resolvemos isso e nós gastamos com custeio. O que o Estado brasileiro gasta? É com custeio, mantendo o salário de pessoas que pouco trabalham. Vamos falar assim, a maior parte dos servidores federais estão trabalhando. A questão não é só da pessoa trabalhar, ela acordar, pegar e trabalhar. O resultado do trabalho dela não vem atingindo a contento a sociedade de modo a que a sociedade brasileira melhore. Porque nós investimos demais nisso por resultado de menos que nós temos. Eu já vi várias análises assim, o Brasil comparado com países de primeiro mundo, ele tem menos funcionários públicos. Sim, só que a média de gasto do salário deles, comparado com os salários das pessoas de iniciativa privada e comparados com o percentual do PIB, ela é desproporcional. Por quê? Porque nós temos a famosa elite do funcionalismo. E tampouco a gestão, os métodos de gestão, a cobrança e os incentivos no funcionalismo no Brasil vão na linha, vamos dizer, positiva. Então, a gente meio que gasta mais e recebe pouco. Que todo mundo sente isso. A pergunta pra vocês que vocês estão assistindo é, vocês acham que vocês pagam, o imposto que vocês estão pagando retorna pra vocês? Todo mundo vai falar que não. Então há um problema de gestão e de pessoal. E isso se agrava ainda mais quando a maior parte desse dinheiro que nós mandamos pra União é utilizado pra pagar gente. Logo, se o dinheiro que a gente acha que não serve pra nada é usado pra pagar gente e a gente percebe que não tá funcionando nada, naturalmente a gestão dessas pessoas é ruim. E se a gestão dessas pessoas é ruim, tem que mudar a gestão. Mas as pessoas não querem mudar a gestão. E toda vez que você fala em mudar isso, fazer uma reforma administrativa, é um baita de um pandemônio. E assim ainda pior. O que a gente vê, por exemplo, é a galera
preste concurso, como é que é? Ganhe sua... nunca seja demitido. É isso, a cultura é essa. Essa cultura, galera, termina nisso aqui que vocês estão vendo. A cultura do Brasil toda errada termina nisso que a gente tá vendo. Eu fico muito imaginando o que vai ser do estado do Rio Grande do Sul, sendo que a gente não conseguiu recuperar cidades minúsculas como Brumadinho. Nossa, belíssimo ponto. Assim, eu acho... isso pra mim, assim... Eu tô pensando muito à frente. Mas... a gente não conseguiu recuperar Brumadinho, cara. A gente vai recuperar um estado inteiro. E assim, esse desastre foi bem maior do que Brumadinho. Não, infinitamente maior. Assim, pra gente ter ideia, tá? Canoas é uma cidade industrializada. Sim. Canoas é uma cidade bem urbana. Canoas é uma cidade, parece Osasco aqui, sabe? Uma versão menor de Osasco, Guarulhos. Canoas é uma lagoa, cara. Milhares e milhares e milhares de famílias cuja habitação virou uma ilhota ou tá debaixo d'água. A gente parou pra imaginar a vida assim, dessas milhares e milhares, dessas centenas de milhares de famílias. Não levantamos aqui perda do agro. Assim, a situação no Rio Grande do Sul é de uma calamidade grotesca. E é isso que o Klaus falou, e essas previsões que a gente fica vendo, assim, de, ficar mais de um mês numa situação dessas. Imagina, mais de um mês com a cidade alagada. É desastre humanitário, galera. Como vocês põem? Porto Alegre tem, sei lá, acho que não dá 2 milhões, mas é 1 milhão e alguma coisa. Vê a população, vê no Google a população de Porto Alegre. Um 1,3. De acordo com o último censo. 1,3 milhões de pessoas. Em Porto Alegre, né? Sem contar a região metropolitana. Obviamente, nem toda a população de Porto Alegre foi afetada, natural, mas se somar a toda a região metropolitana, a gente pode falar aí tranquilamente de mais de 1 milhão de pessoas afetadas, de gente afetada, tranquilamente.